Olá, galerinha curiosa! Tranquilo no mamilo? De boa na lagoa? Na paz sem satanás? Suavinho no vinho? Hoje falaremos dos vikings. Que os vikings eram um povo corajoso, bravo, conquistador de terras e um pouco estressados? Disso a gente já sabe. Afinal, eles eram típicos sangue quente, não é mesmo? Eles dominavam diversos países da Europa e da Ásia, mas e as Américas? Será que eles descobriram um continente americano, o Novo Mundo, antes mesmo de Cristóvão Colombo, em 1492? Bom, é sobre isso que vamos falar. E você irá descobrir tudinho agora, afinal, não te contaram? E aí, meu fã de História Viking, eu sei que você está curioso para ver o desfecho desse vídeo, desse tema, mas antes é claro que você vai deixar o seu like no vídeo, não é mesmo? Para que ele alcance mais pessoas curiosas assim como você. Eu sei também que você já vai se inscrever no canal. Se você é daquele curioso ou aquela curiosa que gosta de 3 novidades por semana, sempre sabendo aí as curiosidades mais curiosas que existem no mundo, na humanidade, em todos os temas que estão aqui na bio do canal, você vai se inscrever no canal, né? Mas chega de enrolação, bora pro vídeo que é o que interessa. Os vikings eram povos nórdicos que habitavam a Escandinávia, área que hoje se encontra os países da Noruega, Dinamarca e Suécia. Eles eram conhecidos por serem guerreiros, determinados, fortes, cruéis e excelentes marinheiros. A exploração marítima era uma forte característica dos vikings. Essas explorações tinham como objetivo encontrar terras mais férteis, para investirem na agricultura, um clima também mais ameno, tendo em vista que onde eles habitavam era muito gelado. E é claro que, como todo bom reino, outro de seus objetivos era o comércio, apesar de que os vikings eram conhecidos por saquear vilarejos nos litorais e dominar povos um pouco mais fracos. O que não faz também o comércio ser menos importante, afinal a troca de moedas e de bugigangas e o conhecimento de novas culturas eram muito importantes também para a evolução dos povos. A era viking durou aproximadamente 300 anos e ocorreu por volta do ano de 793 a 1066 d.C. Esse foi o período de maior poder militar, econômico e político dos nórdicos. Nesse período, eles já haviam conquistado várias regiões e tinham em seu domínio países como Inglaterra, Escócia, Irlanda, Islândia, Itália, Rússia e até mesmo a França. Os vikings eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. A mitologia nórdica que hoje conhecemos era a religião dos vikings. Eles tinham como principal deus, o deus dos deuses, pai de todos, Odin, sábio e poderoso, governador de Asgard. Seu filho Thor, o deus do trovão, também era um deus muito adorado pelos vikings. Ele é o que dava forças e motivação aos guerreiros por darem seu suor, sangue e lágrima nas batalhas, o grande e poderoso Thor. Mas é claro que também havia outros deuses, como Balder, Hela, Frigga, Loki, entre outros. Eles acreditavam também na Yggdrasil, uma árvore colossal, onde estavam os 9 reinos, dentre eles Midgard, o reino dos homens, Jotunheim, o reino dos gigantes, Niflheim, o reino dos gigantes de gelo, Nidavellir, o reino dos anões e grandes inventores super inteligentes, Helheim, o reino dos mortos e o possível inferno dos vikings, e Asgard, o reino dos deuses onde habitava Odin. Os guerreiros vikings lutavam até a morte em guerra com coragem, força e determinação, pois em sua crença acreditavam que um guerreiro honrado que morresse no campo de batalha seria acolhido com orgulho por Odin na Valhalla para um banquete divino e lá descansariam até o Ragnarok. Valhalla seria o lugar que Odin iria acolher os guerreiros que foram justos e heróicos em suas batalhas para um banquete com orgulho. Odin os acolheria e trataria eles como um filho, ali pelo que eles dedicaram ao seu povo. Eles aguardariam até o Ragnarok, que seria o apocalipse, digamos assim, dos nórdicos, o fim de Asgard, o fim dos reinos.
Segundo historiadores, o poder militar, religioso e político dos vikings era dominado pelo rei. Todavia, existiam também os nobres, que formavam a aristocracia e compartilhavam desse poder. Os vikings, na era viking, fizeram grandes feitos em sua história, coisas que nos chamam a atenção até hoje, e que os historiadores ficam com a pulga atrás da orelha sobre como um povo daquela época conseguiu tantos feitos incríveis, como, é claro, o grande assalto em Constantinopla, uma capital do comércio na época. Foram mais de 80 mil vikings saqueando a grande cidade em 907 d.C. Bom, nós sabemos desde criança que o continente americano foi descoberto por Cristóvão Colombo em 12 de outubro de 1492, que na época foi denominado como o Novo Mundo, e mais tarde sendo chamado de América, em homenagem a Américo Vespúcio, um explorador, mercador e geógrafo italiano, que trabalhava na época a serviço dos reinos de Portugal e Espanha. Mas e se Colombo não foi o primeiro europeu a desembarcar na América? Afinal, os vikings reinavam com grande poder muito antes de Portugal e Espanha. Os vikings já haviam dominado uma grande parte da Europa, quase a Europa toda. Mas é claro que eles não iam sossegar. E como bons viajantes marítimos, eles chegaram até o continente americano, ali por volta de 982, mais precisamente na Groenlândia. Lá, eles formaram um vilarejo. Mas como? De onde vem essa informação? Isso é lorota. Meus amigos, existem várias histórias vikings, e uma delas é sobre Eric o Ruivo. Eric o Ruivo não era um cara lá muito amigável. Não é o tipo de cara que dá pra você chamar no churrasco de família, eu vou te explicar por quê. Eric o Ruivo, ele era um nórdico muito agressivo, e após alguns assassinatos, ele foi expulso da Noruega pelo seu povo. E vamos ser sinceros, para um cara ser expulso de um povo, que era o povo viking, por agressividade, olha, é meio perigosa a situação. Então, como um fã de exploração marítima, Eric o Ruivo foi com sua família procurar novas terras para habitar. Chegando então na Groenlândia, e lá ele morou com sua mulher e seus 3 filhos. Um de seus filhos, Leif, era amante de navegação, assim como seu pai. E ele ouviu falar de terras a oeste. Curioso, então, sobre essas terras, é claro que ele decidiu seguir viagem até lá. E chegou onde atualmente é a ilha de Terra Nova, no Canadá. Ficando um tempo lá, ele batizou um vilarejo como Viland, em homenagem às grandes videiras que lá encontrou de uvas selvagens. Mas infelizmente o vilarejo não durou muito. Acredita-se que durou mais ou menos 3 anos. Apesar de que teóricos especulam que os vikings exploraram o nosso continente por volta de 2 décadas mais ou menos. Não se sabe o que aconteceu com os vikings da região. Teóricos alegam que o fim dos nórdicos nas Américas se deu a conflitos com tribos nativas americanas, que com certeza devem ter sido muito acirradas, não é mesmo? Mas infelizmente, talvez a gente nunca saiba o que realmente deu um fim nos vikings no nosso continente. Bom, as provas arqueólogas vieram recentemente, na década de 60, através de uma expedição feita por um casal de arqueólogos, Helsenstad e Jens Tynestad. Eles já haviam feito explorações em diversos locais do mundo, e chegando então no Canadá, na ilha de Terra Nova, eles começaram a ver alguns artefatos que até recentemente falavam que eram indígenas, muito parecidos com os artefatos islandeses da época dos vikings. E aí, pelo corte da madeira, pela forma como eram feitos os artefatos, eles notaram que só poderiam ter sido feitos com machados e outras ferramentas dos povos vikings, até porque, nessa época, os indígenas americanos não tinham essa tecnologia na metalúrgica. E especula-se também que um dos motivos dos vikings terem vindo até o Canadá seriam que a madeira que eles utilizavam por demais na Groenlândia
era em falta, tinham poucas na região. Uma coisa interessante também é que o casal de arqueólogos que eu mencionei agora há pouco refizeram os supostos passos de Leif Erikson, que era o filho de Erik o Ruivo. E por isso, a história dos vikings, de Erik o Ruivo e seu filho Leif Erikson, se confirmam com a teoria dos arqueólogos. Mas e aí, gostou de saber que Leif Erikson foi o primeiro europeu a pisar na América? Que os vikings chegaram aqui antes mesmo dos espanhóis, dos portugueses? Hã? Ficou feliz? É claro que você gostou, né? Matou a sua curiosidade? Eu espero que sim, e essa é a função desse canal. Mas, para que continuemos a matar a sua curiosidade em diversos assuntos da história da humanidade, do mundo, do sobrenatural, precisamos do seu apoio. Então não esquece, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, é claro, porque serão 3 vídeos por semana sobre curiosidades de diversos assuntos, e eu tenho certeza que alguns desses vídeos vão te interessar. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!